para identidade, colorizar na curva de tons, não na correção de cor. O que é melhor usar? Um martelo ou uma parafusadeira? Depende do que tu queres. Dá para chegar a um bom resultado nas duas ferramentas, tá? A identidade, ela, basicamente, ela vai estar em duas coisas principais na edição. Bem-vindo, esse aqui é o Café com o Sérgio, um projeto onde semanalmente no meu Instagram eu analiso fotografias dos meus alunos e dos meus seguidores. Sempre nas quintas-feiras, então bora tomar um café junto. Dica para mais nitidez, olha aí que interessante pergunta. Dica para mais nitidez com uma câmera de entrada, olha isso. Gente, olha só, quando nós falamos de nitidez com uma câmera de entrada, não é só, e aí eu acho que tem duas coisas que vão influenciar muito, tá? Duas coisas. O modo de foco que vocês estão a utilizar, ok? O modo de foco que vocês estão a utilizar. E também a lente que vocês estão a utilizar, ok? E quando eu falo a lente, isso implica na abertura também que vocês estão a utilizar, tá? Porque uma coisa que acontece muito é o quê? E eu mesmo falo por experiência própria, porque eu fiz uma aula para dentro da nossa comunidade de alunos, onde eu fiz uma sessão completa, eu fotografei a Diana, eu fiz uma sessão completa com uma câmera de entrada, era uma Canon 500D e uma lente 1855, tá? Porquê que eu fiz essa sessão? A câmera nem era minha, tá? Eu nunca tive essa câmera. Mas tanta gente perguntava, mas é que eu não consigo fazer fotos porque a minha câmera não é muito boa. Qual é a câmera que tu me sugeres que eu compre? E o pessoal se foca nisso. Qual câmera, qual lente eu compro? Qual câmera, qual lente? E o que é que eu pensei? Eu disse assim, não, eu vou ter que mostrar para eles como eles podem fazer uma sessão fotográfica com qualquer material, inclusive com o mais básico, tá? Então o que é que eu fiz? Eu pedi às pessoas amigas e eu encontrei essa câmera que era uma das mais simples, que era uma Canon 500D, uma câmera antiga, uma super simples, e uma 1855, que é aquela lente do kit, tá? E aí eu fiz toda essa aula, uma aula de 1 hora e pouquinho, onde eu mostrei, o que é que a gente precisa ter em consideração. Uma das principais coisas é o quê? O modo de foco que nós estamos a utilizar, tá? Porquê? O foco contínuo, por exemplo, dessas câmaras, ele não é tão eficaz, por exemplo, como um foco contínuo de uma mirrorless, tá? Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Outra coisa importantíssima. Então, primeira coisa, o modo de foco que tu estás a utilizar. Estás a utilizar o single, o contínuo, estás a utilizar o foco automático, ok? Então essa é uma coisa muito importante. A segunda coisa é, Sérgio, mas qual modo de foco eu devo usar? Depende da situação, tá? Mas presta atenção e domina bem os modos de foco, sabe exatamente o que é que cada um faz. Segunda coisa importante para a questão da nitidez. A lente que vocês estão a utilizar, pessoal, tem que entender isso. Por exemplo, uma 1855, eu acho que é 3556 de abertura, tá? O que é que isso significa? Que ela, no mínimo, abre 3.5 e no máximo ela abre 5.6, no máximo de zoom, ok? Ela abre 5.6, o F da câmera. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa sempre fotografa no mínimo, tá? Então, por exemplo, se vocês, e principalmente essas lentes e essas câmaras que são mais de entrada, não são câmaras tão avançadas, quando vocês utilizam as câmaras no mínimo possível, a abertura, por exemplo, vai acontecer que ela sempre perde um pouco de qualidade. Todas as lentes, inclusive, por exemplo, tens uma 50mm 1.8. Se tu fotografares a 1.8, não é a melhor qualidade daquela lente. Não é a abertura que vai ter mais nitidez naquela lente. Porquê? Porque o mínimo e o máximo, elas sempre são os extremos, elas sempre vão perder, tá? Um pouco de qualidade. Então o que é que eu te sugiro? Primeiro, conhece a lente que tu estás a trabalhar. E se tu tens uma lente que tu sabes que ela não é tão boa, no mínimo, por exemplo, em 3.5 ou em 5.6, evita usar a lente nessa mesma abertura, tá? Então, por exemplo, 3.5, usa a mesma... Eu vou-te dar um exemplo meu, tá? Essa lente aqui, eu vou-te dar um exemplo aqui. Essa lente aqui é uma 50mm 1.8, tá? Essa é uma lente barata, tá? É uma lente bem boa, mas ela é barata. Essa lente 50mm 1.8, em 1.8, a qualidade dela não é muito interessante. Olha que interessante isso, tá? E porquê que eu sei? Porque eu fiz testes, tá? Então eu fiz testes. Sérgio, mas eu não tenho como fazer testes. Toda a gente tem como fazer testes. Mas antes de comprar a lente, tu também podes ver isso. Tem um site
que é... agora não vou lembrar o site de cabeça, mas tem um site que dá para ver, tem um gráfico e dá para ver exatamente como a lente se comporta em cada uma das situações. 1.8, 2.0, 2.8, 2.2 e vai subindo. Aí tu vês exatamente no gráfico qual a melhor abertura para essa lente. E eu sei que essa lente aqui, a melhor abertura, eu acho que ela é um 3.5, se não me engano. Tá? Então imagina, ela é 1.8, mas eu sei que se eu quiser tirar o máximo de qualidade, o máximo de nitidez dela, eu vou fotografar a 3.5, tá? Eu não tenho a certeza se é 3.5, mas acho que é por aí, tá? Isso é essa lente, não quer dizer que são todas assim. A tendência é o quê? Quanto melhor é a lente, melhor ela se comporta nas aberturas inferiores, tá? E isso é muito, depende de cada lente. Normalmente as lentes mais caras, elas vão ter um resultado melhor nas aberturas inferiores, tá? Então duas coisas importantes aqui para ter mais nitidez. Primeira, o modo de foco e a segunda, entender bem como a tua lente funciona, tá? Os pontos fracos dela, tá? Porque se tu souberes os pontos fracos, tu vais saber exatamente como passar por cima deles, tá? Eu comprei uma Canon 10-18, uma grande angular. É boa para retratos ou mais para paisagem? Eu acho que ela não é boa para retratos, Sílvia, tá? Porquê? Porque ela vai distorcer muito as pessoas, tá? Retrato, eu recomendo... Para retrato, eu recomendo 50mm para cima, tá? Dá para fazer com a 35? Dá. Tem que ter alguns cuidados, ok? Mas essa aí definitivamente não é uma boa lente para retratos, tá? Ela vai ser uma lente mais interessante para fotografar paisagem, ambientes abertos, enfim. Coloca esse site no Insta para a gente. Eu não lembro agora, Anderson. Se eu lembrar, eu não sei como vou fazer para mandar para vocês, mas agora não lembro de cabeça, tá? Muito bom. Vamos lá para depois eu chamar aqui alguém para eu olhar o Instagram. Vamos pegar aqui mais uma, aqui ó. As novas máscaras do Lightroom ajudaram ou não servem para nada? Ui. Pessoal, vamos lá. Novas máscaras do Lightroom. Elas ajudam sim, mas elas também podem atrapalhar muito, tá? Então vamos lá, elas não servem para nada? Claro que não, elas servem para muita coisa, ok? Agora, qual é o grande problema? E essa é uma pergunta que faz muito sentido. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá e ela fica... E por que essa pergunta aconteceu aqui? Às vezes a pessoa vai lá, ela começa a experimentar as máscaras, ela vê um vídeo e diz assim, interessante, tá? Interessante. Aí todas as fotografias que ela pega, ela vai lá e vai experimentar as máscaras, ver o que é que ela vai fazer. Se a máscara vai selecionar a pessoa, aí ela vai fazer coisa que não precisava fazer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa que faça sentido. Deixa-me pensar. Está a pensar uma coisa de... Tá, eu vou dar um exemplo, tá? Se a gente... É um exemplo bosta, mas enfim. Se a gente vai usar, por exemplo, uma parafusadeira, sabem o que é? Ok? Uma parafusadeira. Aquelas de... É uma chave de fendas, eu acho, tá? E aí alguém me pergunta assim, olha Sérgio, uma parafusadeira elétrica, aquelas que tu vais lá e ela em 1 segundo faz o trabalho que demoravas meia hora a fazer. Ela atrapalha ou ajuda? E eu vou-te dizer, depende. Porquê é que depende? Porque tem lugares que essa parafusadeira elétrica ela nem entra. Então tu vais perder mais tempo a tentar ajustar ali para encaixá-la. E é melhor, nesse caso, tu usares uma parafusadeira de mão, mas pequenina, que encaixe lá no lugar e que aperte aquele parafuso. Ou seja, cada ferramenta, uma tem uma função, outra ferramenta tem outra função completamente diferente. Foi um exemplo de merda isso aí. Que exemplo de merda. Mas enfim, não me estou a lembrar agora do outro e é o que é. Mas o que acontece, pessoal? Cada ferramenta tem a sua hora para ser usada, tá? Então é por isso que eu acredito muito no fluxo de trabalho. Por quê? Quem já assistiu às aulas aqui sabe que eu sempre defendo que a edição, uma edição rápida, uma edição com impacto, uma edição com identidade, ela tem 5 elos, tá? O primeiro elo, captura inteligente. Segundo elo, fluxo de trabalho. Terceiro elo, identidade. Quarto elo,
Café especial, quinto elo, método 5.0, tá? E porquê que eles são elos? Porque um influencia o outro. Então a tomada de decisão que eu vou ter, por exemplo, qual é que eu vou usar? A chave manual ou a parafusadeira elétrica? Depende. Depende do quê? Do resultado que eu quero e depende da ordem que eu estou a fazer as coisas. Então, por exemplo, se tu és o fotógrafo que vai lá e abre uma fotografia individual, tipo, eu tenho 10 fotografias para editar, eu abro a primeira e eu vou lá e eu edito aquela foto até ao fim. Talvez tu vais querer usar essas máscaras automáticas em todas as fotos. É errado isso? Na minha opinião é. Porquê? Porque tu poderias fazer isso de uma forma muito mais rápida, editando as fotografias em lote. Agora, se eu tenho só uma foto para editar, aí a forma de editar ela é diferente. Vocês entendem? Ou seja, devo ou não usar as máscaras no Lightroom? Ou elas servem ou não? Depende. Depende do tipo de fotografia que tu estás a utilizar. Vamos lá, do tipo de trabalho que tu estás a executar. Vou-te dar um exemplo do meu próprio trabalho. Vamos imaginar que eu tenho uma sessão fotográfica ou um casamento de 500 fotos, tá? Dessas 500 eu vou usar as máscaras automáticas ali de inteligência artificial, eu vou usar as máscaras em 50 fotos, tá? Numa quantidade muito menor. Normalmente eu uso em menos fotografias, ok? Mas isso é eu no meu fluxo de trabalho, porque eu entendo esses elos, tá? Produtividade, ela vem antes de algumas outras coisas. Então, como eu quero ser mais ágil, eu não vou estar todas as fotografias, abrir a máscara ali, ver se ela selecionou a pessoa, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu quero fazer uma edição em lote, tá? A remoção de pessoas e objetos quando o fundo possui muitos detalhes, cores, objetos, ainda não dá bons resultados. Como você lida com essas situações de remoção mais complexas? Photoshop, tá? Nesses casos, Photoshop. Ok? Hoje o Lightroom melhorou muito nisso, tá? Foi um bom exemplo, o Leco falou. Eu acho que não foi, mas está tudo bem. Obrigado, ainda bem que tu gostaste. Alex, o Lightroom melhorou muito, tá? Essas ferramentas, mas ainda assim, quando é muito difícil, eu vou para o Photoshop, tá? Mas isso acontece poucas vezes, ok? Poucas vezes. Porquê? De novo os elos. Olha que interessante, pessoal. Muitas vezes, essa parte de remoção de objetos no fundo e tudo mais, ela tem muito a ver com o nosso primeiro elo da edição, que é o quê? Captura inteligente. Então, às vezes, a gente consegue resolver uma coisa na captura em 1 segundo que demoraria 5 minutos a fazer depois na edição. Né? Às vezes, nem sempre, mas muitas vezes dá para fazer isso. Ok? Então esse é o primeiro elo, tá? Captura inteligente. Certo? E pessoal, olha só, vamos aproveitar aqui. Eu vou abrir o Instagram de alguém que está por aqui. Então se tu quiseres que eu abra o teu Instagram, dê opinião sobre alguma coisa que eu acredito que te possa ajudar, seja fotografia, edição, comunicação, coloca aí, eu quero, tá? Eu quero, coloca aí e eu vou abrir o Instagram de alguém. Deixa eu abrir aqui enquanto isso. Sérgio, te acompanho há algum tempo e sou muito fã. A minha pergunta é, como você escolhe a sua equipe? Jefferson, a minha equipe ela é muito simples de escolher, ela é sempre a mesma, tá? Então, no caso, fotografando, é muito simples, tá? Fotografando sou sempre eu e a Dayana. Não tem. Quando é um casamento muito grande, aí a gente procura um terceiro fotógrafo. Mas normalmente, 99% dos casos, sou eu e a Dayana, ok? Vamos lá, voltando aqui à tua pergunta. A equipe em relação à edição, eu sozinho faço tudo, tá? Então esse ano a gente fez 42 casamentos, tá? Vai fazer, no próximo sábado é o último, ok? Depois de amanhã é o último casamento. Então fez 42 casamentos, eu fiz a edição de todos eles, eu fiz o álbum de todos eles, essa parte ela passa só por mim, tá? Então é muito simples assim, ela é uma equipe muito enxuta, tá? Não tem muitas pessoas, ok? Vamos lá, Eric. Acho que o Eric foi o primeiro a colocar aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguém antes. Não. Tá, eu vou pôr aqui a primeira pessoa que colocou, tá, pessoal? Não é por escolha pessoal, é
Eric Brás. Fotografia. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Ele pôs aqui o meme do Neymar lá. Está toda a gente a fazer o meme do Neymar. O Neymar ali com o Instagram do pessoal aberto. Ai, muito bom. Muito bom. Tá. Ok. Vamos lá. Eric, eu vou abrir aqui, eu acho que vai ser mais simples, ó. Eu vou abrir aqui o teu Instagram. Ó, eu vou abrir aqui o teu Instagram, assim, ó, um pouquinho mais pequeno. Aí, ó. Tá. Aí vocês vão conseguindo acompanhar comigo aqui, ó. Tá? Fotografo pessoas e as suas histórias. Te ajuda a guardar momentos inesquecíveis. Ok, interessante. Ó, Eric, aqui, ó, eu não sei se tu mostras muito de ti. É sempre interessante, o fotógrafo, né, gosta muito de fazer essas fotos assim com a câmera no rosto, mas eu acho mais interessante a gente ter uma foto que se veja quem é a pessoa, sabe? É a minha opinião, pessoal, tá? Eu acho interessante, ok? Vamos lá. Mas gostei aqui, bem simples, foto clara, vamos lá. Eric, o que é que me chamou muita atenção logo de cara, tá? O que é que me chamou a atenção muito de cara? Eu vejo que tu fazes muita foto de criança e casamento, tá? Ó, foto de casamento e foto muito de aniversário infantil. Aqui, ó, vários aniversários, fotografia de estúdio, enfim, tá? De novo, casamento, aqui não, acho que é pessoal teu, ó, e aniversário de novo. E Eric, uma coisa que eu percebi aqui, eu não sei se é propositado ou não, mas parece que tu fazes já saquei aqui agora, tá? Ó, olha que interessante. 1, 2, 3 fotografias, ó, 1, 2, 3 fotografias, 1, 2, 3 fotografias. Qual é o problema? Ah, vocês não estão a ver aqui. Espera aí. Agora sim vocês estão a ver melhor. Ó. Olha aquele... Ó, Eric. Não é errado isso, tá? É o meu ponto de vista, tá? Ó, eu vejo aqui que tu segues aquele padrão de, ó, 3 fotografias do mesmo, ó. 3, aqui de novo, 3, aí aqui de novo, 3, aí aqui de novo, 3, né? Aí aqui de novo, enfim. Qual é o problema disso, na minha opinião, tá? Olha como, por causa dessa história de tipo, eu tenho que fazer um carrosselzinho de 3 fotografias, tá? Tenho que fazer um de 3 de cada uma. Tu falhaste uma vez aqui, ó, o teu perfil já ficou todo desalinhado, tá? Por uma falha. Ó, aqui já voltou outra vez, tá? Aqui já voltou de novo. Só qual é o problema disso, tá? Vamos lá. Qual é o problema disso? E assim, ó, tem várias outras coisinhas que eu poderia opinar, tá? Mas essa aí, ela para mim é um problema, por quê? Não tens que concordar com isso que eu estou a dizer, tá? É a minha opinião. Porque qual é a grande questão? Tem trabalhos, de certeza, tá? É aquilo que eu sempre falo tu és tão bom como a tua pior foto, tá? Isso é o meu amigo Daniel Ribeiro, que eu ouvi isso dele e ficou na minha cabeça, eu sempre lembro disso. Tu és tão bom como a tua pior foto. Ou seja, o que muitas vezes acontece? Se eu coloco na minha cabeça que se eu vou fazer uma publicação eu tenho que ter 3 fotografias iguais, isso vai virar um bloqueio para mim ao longo prazo. Ou isso vai virar um bloqueio, ou ele vai me fazer publicar fotografias que eu não deveria publicar. Porquê? Vamos lá. Então imagina, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que fazer uma publicação de 3 fotos. Vai ter trabalhos que tu não vais ter essas 3 fotos. Sei lá, por algum motivo. Não tenho 3 fotos incríveis. Já vou dar um exemplo. E tu vais lá e não vais publicar por causa disso. É errado, na minha opinião? É, porque tu poderias publicar uma foto. Não vejo problema nenhum. Tu poderias publicar uma foto. Sérgio, mas no meu caso não. Eu sempre tento publicar uma fotografia, um carrosselzinho ali de 3 fotos de cada trabalho. Eu sempre tento fazer isso. Porquê? Porque eu acho que fica bonito. Primeiro, vou-te ser sincero. Poucas pessoas, isso eu falo da minha experiência própria e do que eu
do que eu aprendo também sobre mídias sociais e sobre redes sociais, poucas pessoas, elas vão ali e vão rodar o teu feed infinito para ver se tu tens as fotos ali muito organizadas de 3 em 3. Elas vão ver mais o quê? A identidade do teu trabalho como um todo, tá? Então se tiver uma foto ali no meio que ela odeia, essa foto vai chamar muito a atenção dela, independente se ela está num bloco de 3, de 6, de 10, tá? Então assim, essa história do mosaico estar perfeitinho, eu acho que ela é mais uma coisa que para nós importa do que propriamente para a pessoa que vai ver lá no fim, tá? Mas voltando aqui, isso é uma questão pessoal. Se tu gostas e se tu achas isso interessante, não vejo problema nenhum em usar. O problema para mim é o quê? É que ele não pode virar um bloqueio. Como assim um bloqueio? Ele não pode virar isso que eu acabei de falar para ti. Ele não pode virar eu até publicaria essa foto, mas como eu não tenho mais 2, eu não vou publicar, tá? Ele não pode virar isso. Só que ele também não pode virar o inverso, que é o quê? Como eu tenho que publicar 3 fotografias, eu vou publicar qualquer coisa. E aí entra muito aquela questão do tu és tão bom como a tua pior foto. Então às vezes eu tenho 3 fotografias publicadas lá, um carrosselzinho, 1, 2, 3, uma ao lado da outra. Só que só uma dessas fotografias, ela realmente vale a pena estar lá no meu feed. As outras, elas são fotos bem meia boca. Só que o que acontece? Para eu manter o padrão das 3 fotografias, eu fui lá e publiquei 3 fotos. E qual é o grande problema nisso? Provavelmente a fotografia má, ela vai matar a tua fotografia boa. Porque o ser humano é assim. O ser humano presta atenção no que não é tão interessante. Isso é normal. Eu vou-te dar um exemplo. Vai lá num hotel, eu quero reservar um hotel. Tu vais lá, tem 10 comentários, tá? Bom café da manhã, bom não sei o quê, bom isso, boa avaliação toda. E tem um comentário lá que diz assim: o hotel era incrível, mas tinha uma barata dentro do quarto. Qual vai ficar na tua cabeça? Na hora de tu ir lá clicar na reserva, a barata vai ficar na tua cabeça. Porquê? Porque o ser humano presta atenção nas coisas más. Então se tu tiveres 10 fotografias, mas uma fotografia ela é fora, ela não conecta exatamente com o cliente que tu queres atender, ele não gosta por algum motivo, tá? Aí, enfim, tem a ver com identidade, com público-alvo. Se a fotografia não conecta, esse cliente vai se lembrar mais dessa fotografia do que das outras boas. Então qual é o problema disso? Muitas vezes eu perco esse filtro de aquilo que eu deveria ou não publicar só para eu manter um padrão das 3 fotografias. Porquê? Porque eu coloquei na minha cabeça, porque isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu tenho que ter 3 fotografias iguais em todos, tá? Então assim, tudo isso para te falar o quê? Eu, Sérgio, desapegaria um pouco disso, tá? E assim, eu de novo, não é uma regra, não é uma coisa que tu tenhas que levar para ti, mas é o meu ponto de vista, tá? Outra coisa que me chamou bastante a atenção, identidade, tá? Eric, olha como as tuas fotos, elas têm uma variação muito grande de cores, tá? Nós temos aqui claro, o fundo ele importa muito, tá? O fundo ele importa muito e ele muda perante o cliente, tá? Isso não tem muito como tu mudares, tá? Esse é o gosto do cliente. Mas olha como mesmo o tom da tua fotografia, o tom de pele, olha como ele é completamente diferente aqui, por exemplo, nessa foto, para essa aqui embaixo, e para essa aqui também. Tá? Olha como aqui é meio verde, aqui é bem frio, aqui é bem avermelhado. Olha como tem uma variação enorme de tons de pele. E se a gente começar a entrar em cada uma das fotografias individuais, olha como mesmo nessa fotografia daria para ter um toquezinho a mais. Isso é comum. Olha o tom de pele dela aqui na barriga, olha o tom de pele dela no rosto. Olha como muda bastante, tá? Então aqui dava para fazer um ajuste um pouco mais localizado só nela, ou clareando mais nela, ou escurecendo um pouquinho mais a barriga para deixar num tom todo mais uniforme, ok? Então, olha como a gente vai por etapas. Olha como a gente vai por etapas. Eu falei do geral, aí eu fui falar agora de cada foto individual e dentro de cada fotografia individual tem detalhes dela que podem ser melhorados, tá? Então tem uma visão macro e ela vai afunilando até aos detalhes mais específicos, ok? Então é assim, obviamente que a gente pode aprofundar aí em várias outras coisas, mesmo a questão do teu público-alvo está bem misturado, mas aí enfim, conversa para outras ocasiões, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma esse meu ponto de vista, tá? Espero que tenha ajudado.
Deixa eu ver aqui. Foi sem querer. Caramba, Eric. Mas olha, coincidência então. Porque tem, olha quantas tem ali seguidas. Mas enfim. Foi sem querer. Foi sem querer que isso me impede de postar todos os dias. Ok. Deixa eu só ver aqui. Videomaker me ferrou nessa luz. Tá. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Pessoal, deixa eu pegar aqui mais algumas perguntitas que eu tinha de ontem. Que difusor usas no Flash em eventos, tá? Usa isso aqui, ó. Mag Mode Mega Shopper. Isso aqui. Aqui, ó. Desculpa, gente. Esse aqui. Ok. Tá? Faz o print aí. É esse aqui que eu uso. Mag Mode Mag Spear. É esse aqui que eu utilizo, tá? Tá o print? Feito o print? Ok? Vamos lá. Mais uma aqui. Nenhuma pergunta, só agradecer. Método 5.0 não tem preço, mudou a minha vida. Muito bom. Pessoal, método 5.0. E boa notícia, né? Ele foi reformulado, tá? Então, assim, ó, alunos, em breve, a gente... Mas há um Mag Mode que tem pala. Usas? Não, eu sei qual é. É outro modelo, tá? Não uso, mas ele tem efeitos diferentes, tá? Ele é um para usar rebatido, tá? Então é um pouco diferente. Eu não utilizo esse. Eu uso esse aqui. Mega Spare, sei lá. Método 5.0, pessoal, eu regravei todo o curso, versão 2.0 do pós-produção de alto impacto, e ele está diferente, tá? Porquê? Porque o Lightroom mudou, o fluxo de trabalho de uma forma geral mudou também, e há uma semana atrás a gente regravou 100% do pós-produção de alto impacto, tá? Vai ser um curso completamente novo, vai ser um curso praticamente com os mesmos conceitos, mas a forma de execução ela mudou bastante, tá? Então, alunos do pós-produção de alto impacto vai ter novidades por aí, e alunos novos aí que já gostariam de fazer o pós-produção de alto impacto faz bastante tempo, vão ter a oportunidade aí de fazer a versão 2.0, que é uma versão 100% atualizada, tá? Muitos fotógrafos brasileiros em Portugal. Muita concorrência no mercado. Alex, tem concorrência no mercado em todo lugar, tá? Tanto no Brasil, como em Portugal, como em todo lugar. Eu nunca vi um lugar que dissessem assim, aqui é o melhor lugar, não tem fotógrafo. Né? Normalmente, se não tem fotógrafo, também não vai ter cliente, tá? Então aí é o outro problema. Mas todo lugar tem muito fotógrafo, todo lugar tem muita concorrência. Não é por aí, tá? Não é por aí. E sim, tem muito fotógrafo brasileiro em Portugal, ok? Nesse momento eu estou no Brasil, tá? Mas sim. Em Portugal tem muitos fotógrafos brasileiros. Vou ver aqui, ó. Esse aqui já estava. Vamos ver mais uma aqui. Para identidade. Sérgio, mostra o seu Insta para a gente ter uma referência das suas explicações. Que explicação em relação a quê, Jefferson? Não me lembro. Como vocês fazem as suas postagens? Vamos lá, vou-te mostrar aqui, ó. Vou-te mostrar o meu Insta de cliente, tá? Que eu tenho 2. Eu faço uma foto por vez, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou-te mostrar aqui. Aqui, ó. Opa. Vamos lá. Olha lá. Eu faço uma foto
por vez, tá? Mas, ó, o interessante é o quê? As fotos todas têm uma identidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Estão a ver? É uma fotografia aqui, ó. Aqui dentro vai ter... Ups. Aqui dentro vai ter várias fotos em carrossel, ó. Todas com o mesmo padrão de identidade, ok? Mas essas aqui, o feed é assim, ó. Ele é individual, ele não tem aqueles... É difícil aqui porque o formato... Ó, estão a ver? Cada fotografia ela tem um carrossel, no caso aqui, ó. Tá? Olha aí. Ok? Esse aqui é o Insta da fotografia, tá? Ok? Alright? Muito bem. Fotografia por Sérgio Nogueira é o nome do Instagram, tá? E esse aqui que vocês estão a assistir, nog.sergio, ele também tem fotos do meu trabalho. Deixa eu abrir aqui. Ele também tem fotos do meu trabalho, mas ele tem muito conteúdo também, tá? Então ele é um Instagram mais direcionado para fotógrafos, certo? E o outro é mais direcionado para público de casamento e fotografia de pessoas, ok? E esse aqui também mas esse é mais misturado, o outro tem um foco mais específico, certo? Vamos lá. Ah, como assim? Não sabia que você tinha um Insta só de fotografia. Sim. Esse é só de fotografia, tá? Então, tem, tá? Não faz tanto tempo assim, mas tem. Ok? Vamos lá. O que eu tinha a dizer? Ia pegar outra pergunta aqui. Essa aqui. Ah, não. Essa já foi. Essa aqui. Para identidade, colorizar na curva de tons, não na correção de cor. Olha aí. Olha que interessante essa pergunta. De novo, tá? O que é que eu falei antes? Antes eu estava a falar. O que é melhor usar? Um martelo ou uma parafusadeira? Depende. Depende do que tu queres. Mas vamos lá. Eu entendi a pergunta e eu acho que dá para chegar num resultado nos dois, dá para chegar num bom resultado nas duas ferramentas, tá? Eu pessoalmente acho mais fácil, ok, usar a correção de cor para colorizar, tá? Mas identidade não é só cor, ela tem a ver com contraste também. Então quando eu falo de identidade, vamos lá. Quando eu falo de identidade, a identidade, ela basicamente vai estar em duas coisas principais na edição: contraste da imagem e na cor dessa imagem, tá? E o contraste em si, nós não conseguimos trabalhar na correção de cor, tá? Então o contraste em si a gente pode trabalhar na curva de tons, mais fácil, ok? Colorização da imagem, eu prefiro fazer isso na nossa correção de cor aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu não gosto muito de fazer isso por aqui. Vamos lá. Parar de compartilhar. Aí, tá? Por exemplo, eu não gosto de fazer isso muito por aqui porque não é o melhor lugar para a gente mostrar edição na prática, tá? Mas basicamente um lugar aqui que a gente pode editar muito é aqui nessa correção de cores. Ela é muito interessante porquê? Porque eu posso pegar, por exemplo, nos tons médios da minha fotografia, olha aqui, ó, eu posso pegar nos tons médios da minha fotografia, que são esses aqui, e eu posso escolher qual cor, ó, deixa eu só aumentar aqui, ó, para vocês conseguirem ver. Ó, eu posso escolher qual cor eu vou colorizar só os tons médios da fotografia, tá? Da mesma forma, eu posso fazer isso só para os realces da fotografia. Então, se eu quiser deixar, por exemplo, ó, mais os tons mais claros, um pouco mais azulados, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou trazer esse tom aqui. Se eu quiser tirar um pouquinho da intensidade, eu tiro, tá? Então, obviamente que aqui é um ajuste bem específico. Aí, aí, tá? É um ajuste bem específico que não dá para ver muito bem aqui no Instagram, tá? Trabalha muito com evento infantil. Manter cores é muito complicado devido a locais de festas e decorações. Olha que usou o seu aluno. Eu sei, Eric, e por isso que eu te falei.
aquelas festas que tem uma festa com fundo azul e outra com fundo laranja, obviamente não vais conseguir manter as cores iguais, tá? Não tem como, tá? Porquê? Porque tu vais estar a alterar completamente a realidade daquele evento. Eu não acho que tu tenhas que fazer isso. Mas, por exemplo, tu podes manter um tom de pele semelhante para o teu trabalho como um todo, tá? Eu, por exemplo, o Instagram que eu te mostrei ali, a gente tem muita variação de ambientes também. Mas tu começares a perceber o padrão das fotos, de contraste, de colorização, por exemplo, do tom de pele, ele é muito semelhante sempre, tá? Agora, Sérgio, isso dá para manter para todas? Não, tá? Tem casos ali que tu tens o fundo completamente laranja e na outra completamente azul. Por muito que tu tentes deixar o tom de pele parecido, a foto vai ser completamente diferente. Não tem o que fazer, tá? Nesse caso, ou tu alteras a realidade da foto toda, fazes montagem, praticamente alteras tudo, ou tu vais ter que assumir que é assim. Na minha opinião, eu acho que não vou alterar a cor real que tinha lá no dia, tá? Então, nesse momento. Aí o que é que vai acontecer, tá? Aí a gente entra no outro assunto, que é o quê? Será que eu tenho que publicar todas as fotos, mesmo que seja num ambiente que eu não acho interessante? Na minha opinião, não, tá? Então, por exemplo, se tem um ambiente lá que eu fui fotografar, não acho interessante, não acho que vai combinar com o que eu gosto de mostrar do meu trabalho, só que só porque eu fotografei eu vou ter que mostrar no meu Instagram? Na minha opinião, não, tá? Isso é o Sérgio. Eu não publico todos os trabalhos que eu faço, tá? Quase todos eles eu publico alguma coisa, assim, mas não necessariamente eu publico o trabalho todo, mostrando, não, eu publico o que eu acho que vai fazer sentido para mim. Eu sempre falo, o meu Instagram, ele precisa agradar quem? Ele precisa agradar os futuros clientes que eu preciso atrair, tá? O meu cliente que eu atendi hoje, ele precisa estar muito satisfeito com todo o trabalho que eu vou entregar para ele, tá? Agora, se eu vou ter uma fotografia dele no Instagram, se eu vou ter 2, 3, 4, não acho que isso importa tanto, tá? Sérgio, tá? Tem outro fotógrafo que vai te dizer assim, não, eu acho que tu tens que publicar todos os trabalhos que tu fazes, todos. Eu não penso dessa forma, eu acho que tu tens que publicar muito, mas não qualquer coisa. Presta atenção, eu acho que tens que publicar muito, quanto mais publicares melhor, mas não qualquer coisa. Porque lembra-te, tu és tão bom como a tua pior foto. Ok? Quero chamar mais a atenção do meu perfil para casamento. O que devo fazer? Pois é, acredita que tenho cobrança dos meus clientes quando não posto? Pois é, Eric, aí tem uma questão que é o quê? Se tu publicas, vamos lá, eu sou o Sérgio, tá? E o Sérgio, ele publica todo o casamento que ele vai, e ele vai lá e publica... Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vamos lá aqui. O Sérgio vai lá e todo o casamento, no fim do casamento, ou no domingo a seguir ao casamento, todos os casamentos, o Sérgio vai lá e publica 5 fotografias no Instagram do casamento. A dizer assim, prova do casamento de ontem, todos. E aí chega o cliente Eric e eu não vou publicar. Eu acho errado isso. Por quê? Porque aí o Eric ele vai se sentir diferente dos outros. Tipo assim, mas o Sérgio sempre faz isso, por que ele não fez no meu? Tu entende? Então isso eu acho errado. No meu caso, Sérgio, eu não faço isso para nenhuma pessoa. Eu faço isso uma vez, quando dá, mas eu não faço isso como um padrão. O que é que eu faço como padrão? Todos os clientes eu mando fotos para eles. E isso eu faço de todos. Todos. Independente do trabalho que é, eu sempre mando fotografias para eles. Logo. Ok? Então, é isso que eu falo. O que o Sérgio publica no seu próprio, isso é uma estratégia minha de divulgação e tudo mais. Agora, o que eu acho é que tu não podes fazer de todos e aí o único que tu não fizeres, ele vai se sentir excluído. Isso é normal, tá? Não acho que tu tenhas a obrigação de fazer para toda a gente, mas é normal a pessoa se sentir um pouco excluída. Agora, quando tu não tens esse hábito de fazer sempre isso, aí eu acho que muda um pouquinho, tá? Eu faço fotos de vez em quando em eventos de igreja, mas não é o nicho que eu quero seguir, por isso não divulgo no meu perfil. Eu acho que fazes bem, gente, tá? Eu acho que tu fazes bem. Deixa só voltar aqui na pergunta, qual era? Acho que era essa aqui, né? Quero chamar mais a atenção do meu perfil para casamentos. O que é que devo fazer, tá? Deves
não sei como é que é o teu perfil, tá? Mas deves mostrar coisas relacionadas com o casamento, tá? Então olha, eu tenho um restaurante e eu quero, vamos lá. Eu tenho um restaurante e eu quero atrair mais vegetarianos para o meu restaurante. Posta comida vegetariana, ou pelo menos não posta foto de churrasco. Logo, né? Tu tens que entender isso. Sérgio, mas isso é básico, tenho que postar a fotografia? Sim, esse é o primeiro passo. Então, se tu queres atrair mais público dessa linha, posta fotografias mais dessa linha, tá? Não sei se é o teu caso ou não. Segunda coisa, é só fazer isso vai atrair mais clientes? Não. Se tu queres chamar mais a atenção do teu perfil, primeiro, tu vais ter que tentar encontrar pessoas desse círculo que tu queres fotografar, no caso de casamentos, tentar fazer parcerias com essas pessoas para o teu Instagram começar a aparecer também na rede dessas pessoas. Segunda coisa interessante. Terceira coisa interessante, já te dei uma, publicar mais desse trabalho. 2, achar parceiros para que o teu Instagram circule também nesses parceiros. Terceira qual era? Que eu esqueci. Não só publicar foto, mas publicar conteúdo. E, gente, isso aqui, pouca gente ainda faz isso. Mas eu já vi tanta gente. Pouca gente faz isso. Se tu queres atrair, e aí é um problema, porque se eu quero atrair, por exemplo, cliente para newborn, o que é que eu vou fazer, pessoal? Se eu quero atrair cliente para newborn, o que é que eu vou fazer? Eu vou publicar fotos de newborn? Sim. Mas eu vou ter que gerar conteúdo para mães. Recém-mães. E como é que eu faço isso? Gente, é que tu começares a pensar onde estão as mães que tu queres atender. Onde elas estão. Não é só direcionado com a fotografia. É abrir um pouco o teu leque e pensar assim, onde é que estão essas mães? Tu tens que ir atrás de conteúdo da amamentação, por exemplo. Conteúdo, eu não sei, não sou o melhor exemplo disso, tá? Estou a tentar fazer um exercício aqui. Roupa para recém-nascido. Então tu vais tentar pensar com a cabeça dessa mãe e gerar conteúdos que vão ajudar essa mãe. Certo? Ou procurar divulgar o teu trabalho, já estou a ir um passo além. Procurar divulgar o teu trabalho em lugares que tenha conteúdo para essa mãe. Faz sentido o que eu estou a dizer para vocês? Sei que para algumas pessoas vai ser meio longe isso, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é especialista em amamentação, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sei que tem pessoas que são especialistas, como é que se chama aqueles médicos de DAIA que são especialistas em amamentação? Tem isso, né? Ou sono do bebê? Tem. Sono do bebê, isso eu já vi, tá? Já vi uma pessoa que é especialista em treinar a mãe para o bebê dormir melhor, tá? Eu sou leigo nesse assunto. Mas o que é que tu vais fazer? Sérgio, eu vou fazer dicas sobre como o bebê dormir melhor? Não. Mas tu podes, por exemplo, fazer fotos dessa pessoa. Podes fazer um trabalho dessa pessoa e como parceria, por exemplo, e essa pessoa começar a meter a divulgar o teu trabalho por ela. Por quê? Quem é que atrai essa pessoa? Quem é que vai atrás do conteúdo dessa pessoa? Mães que vão ser tuas potenciais clientes de família, por exemplo. Então, tu entendes que é um negócio bem mais... Não é o básico. O básico toda a gente faz. Eu tenho foto, eu vou lá e publico no meu Instagram. Isso aí toda a gente faz. Agora, o que pouca gente faz é isso. É ter uma visão a longo prazo. Uma visão de, isso aqui é tipo... vender areia numa praia. Vai tentar vender areia numa praia. Não vai funcionar. Então o que é que tens que fazer? Tu vais ter que tentar vender uma coisa que não tenha muito no círculo ainda que tu estás a divulgar. Então vais ter que tentar divulgar isso a mais aberto do que tu estás a fazer hoje, tá? Então, se tu quer chamar mais atenção, eu iria por esses caminhos aí, tá? Conteúdos, parcerias e, obviamente, tu próprio mostrar mais sobre isso, ok? E aí a gente não está a falar só de fotografia. A gente aqui já está a falar mais de marketing, de aquisição de clientes. Então, já é uma conversa um pouco mais profunda, tá?